Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E neste momento é um momento muito importante que é a nossa preparação, né? Então nós vamos fechar levemente os nossos olhos e levando o nosso pensamento ao Pai, pedindo Ele que nos proteja, nos ampare e principalmente que possamos ser merecedores desses fluidos maravilhosos que cada um está recebendo neste momento. Vamos sempre ter em mente que a maior alegria está em nós, estar bem com nós mesmos. Por mais que hajam problemas, meus irmãos, todos eles são passageiros. Todos temos um anjo da guarda para nos inspirar e dar a confiança para que nós possamos seguir em frente. Não vamos lembrar, não vamos desesperar, vamos acreditar que a nossa vida aqui no plano Terra é bastante curta. A verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Então vamos ser mais felizes, vamos ter mais paz, e vamos acreditar que o dia seguinte será sempre melhor. Que Deus proteja a todos e que assim seja. Amigos, amigas, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos compartilhar esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre os preceitos, sobre os conceitos da doutrina espírita, que são trazidos a nós para nos auxiliar nas nossas experiências no mundo material. E hoje, em especial, vamos dar um enfoque no entendimento de como nós podemos auxiliar os nossos familiares quando passam eles por processos obsessivos. E por isso, o tema da nossa exposição de hoje é auxiliando os familiares que passam por processos obsessivos. Essa nossa conversa é baseada no livro do Divaldo Pereira Franco, agora Vivência Familiar. É um capítulo especial desse livro que nos traz belas reflexões a respeito de como nós podemos estar auxiliando os nossos familiares. E para começar esse nosso entendimento e trazendo o objetivo da nossa conversa da noite de hoje, é que nós possamos aprender a identificar nos nossos familiares, no ambiente familiar, situações, sintomas que possam identificar que estamos vivenciando em família um processo obsessivo. E entender os meios pelos quais nós podemos auxiliar para que essa obsessão possa cessar. Como nós poderemos auxiliar, o que devemos fazer para que demos uma contribuição para que essa obsessão venha a ser finalizada e que ambos os envolvidos, todos os envolvidos na verdade, possam receber o auxílio de que se fazem merecedores. Para dar início à nossa conversa, então precisamos entender que todos nós, conforme nos explica Allan Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns, em graus maiores ou menores. Temos nós essa sensibilidade que nos permite termos contato com o plano espiritual. Essa sensibilidade varia de graus e intensidades para cada um de nós. Para alguns de nós a mediunidade é muito mais escancarada, para outros de nós é muito mais velada. Porém, todos a temos, visto que somos espíritos reencarnados. A mediunidade não é uma faculdade do corpo físico. É claro que o corpo é conformado, é trabalhado para que a mediunidade venha se tornar sensível a nós. Porém, a mediunidade é uma faculdade do espírito. É uma faculdade que vem sendo desenvolvida encarnação após encarnação, ao longo dos séculos, para que venhamos ampliá-la cada vez mais e termos a possibilidade de manter o contato com a nossa essência, que é o plano espiritual. Da mesma forma, quando a gente vai viajar, nós vamos lá, por exemplo, lá para o Nordeste. A gente tem hoje uma ferramentinha muito fácil, que é o WhatsApp, que é um contato que a gente tem para falar com os familiares aqui. Então a mediunidade, no sentido fictício, poderia ser o nosso WhatsApp para o contato espiritual. Sentido fictício, tá, gente? Então vamos levar a sério, é só a comparação. Temos essa sensibilidade, ela nos acompanha, e não é só na casa espírita que a mediunidade se faz presente. Uma vez se pensava, eu sou médium, para lidar com a mediunidade, eu preciso ir lá no centro espírita, participar de uma reunião mediúnica,
que é a reunião onde existe o intercâmbio com o mundo espiritual. Se eu tenho a mediunidade, eu tenho que estar lá no centro espírita. Mas não é assim que funciona. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, espíritos que trazem a nós obras que vêm nos educar frente à mediunidade para que a conheçamos de maneira verdadeira, de maneira positiva, nos ensinam que a grande maioria de nós possui a mediunidade provacional. É uma sensibilidade que nos é concedida para que possamos, através do intercâmbio com os espíritos que nos acompanham, ter oportunidades de reparar erros do passado. Alguns de nós temos a mediunidade que nos é ofertada como ferramenta para que nos tornemos úteis à sociedade, às pessoas à nossa volta, aos espíritos em sofrimento. Esses têm a mediunidade mais sensível, acabam tendo a possibilidade de trabalhar. Mas a grande maioria de nós temos essa sensibilidade que não necessariamente precisa ser usada numa reunião mediúnica. E essa mediunidade, essa sensibilidade nos acompanha em todos os instantes da nossa vida. O que quer dizer que nós somos médiuns em todos os lugares, a todos os instantes. Por isso Kardec fez uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, questionando, entendendo que existe, na verdade, essa relação com os espíritos de maneira incessante. Kardec perguntou aos espíritos codificadores, que estavam organizando a doutrina espírita, se os espíritos podem nos influenciar. Porque essa comunicação existe sempre. E a resposta é muito interessante, porque ela nos diz que os espíritos podem nos influenciar muito mais do que imaginamos. Ao ponto de, inúmeras vezes, eles vos dirigirem. Ou seja, em grande parte das nossas vidas, nós fazemos o que os espíritos desejam, achando que é nós que estamos escolhendo. Os espíritos nos induzem a tomar decisões, nós tomamos aquelas decisões que os espíritos nos ofertaram, né, nos indicaram, e a gente acha que está tudo certo. Nos tornamos verdadeiras marionetes, sem nos darmos conta de que, por intermédio da mediunidade, os espíritos estão se comunicando conosco e estão nos dirigindo. E isso acontece para todos nós. Todos nós temos esse contato com os espíritos e todos nós podemos ser influenciados por eles. Se não fosse a mediunidade, o nosso espírito protetor ou o anjo de guarda, como quer que o chamemos, não poderia nos ajudar. Se não fosse a mediunidade, os espíritos obsessores jamais conseguiriam nos influenciar. Mas o problema não é a mediunidade em si. O problema é aquilo que nós fazemos com ela. Existe uma lei que rege o universo, a criação divina, que se chama lei de afinidade. Nós sempre estaremos acompanhados por companhias encarnadas e desencarnadas que sintonizarão com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Se nós temos atitudes positivas, se gostamos de praticar a caridade, se nós somos pacientes, tolerantes, amorosos, se nós praticamos o bem, estaremos atraindo à nossa volta espíritos que gostam de praticar o bem, espíritos que são amorosos, carinhosos, também amigos encarnados, pessoas que compartilham conosco do mundo material, que gostam de fazer aquilo que a gente faz. Se eu gosto de maldade, se eu gosto de horror, se eu gosto de morte, se eu gosto de coisas negativas, automaticamente atraio à minha volta espíritos que gostam de negatividade, que gostam da maldade, como também atrairei pessoas à minha volta que gostam daquilo que eu gosto. É a lei de afinidade. E entendendo que essa afinidade existe e que estamos atraindo à nossa volta espíritos que sintonizam conosco, é fácil entender porque os espíritos nos dirigem. Porque nós estamos atraindo à nossa volta espíritos que sintonizam com a nossa inferioridade. Somos todos seres inferiores ainda. Estamos aprendendo, estamos evoluindo, mas precisamos entender que não somos perfeitos. Toda vez que eu perco a paciência, toda vez que eu fico nervoso,
toda vez que eu grito com alguém, toda vez que eu falo uma mentira, toda vez que eu cometo uma maldade, toda vez que eu cometo uma infração à lei divina ou à lei humana, eu estou atraindo à minha volta espíritos que gostam daquilo. E eles vão me incentivar a fazer aquilo repetidamente. E aí entra a tal da influência. E aí entram aquelas ideias que vêm à nossa mente e que nos induzem a fazer aquilo que eles querem, mas que a gente gosta. E por isso, amigos e amigas, a obsessão é um processo prazeroso. Porque nós somos levados a fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Existe uma obra de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, chamada Sexo e Destino. Nessa obra nós temos o relato ocorrido no Rio de Janeiro, lá na década de 40, 50, de uma trama envolvendo uma família e um enredo bem complexo, em função de necessidades de reabilitação para com o passado, erros cometidos de um para com o outro, mas trazendo essa história para o nosso momento aqui, essa reflexão do processo obsessivo. Tem uma parte do livro que conta que um dos principais personagens da história chega no seu apartamento, muito cansado no final do dia, e residiam com ele lá no apartamento 2 obsessores. E esse amigo entra no apartamento, senta numa poltrona, cansado, espicha as pernas, e um dos obsessores que residia com ele falou para o outro assim: estou com vontade de beber um uísque, eu vou pedir para ele. E esse espírito se dirige até o homem que estava sentado na poltrona, mentalmente se comunica com ele e sugere a ideia: que tal tomar um uísque? O homem olha para o lado, tinha uma mesinha com a garrafa de uísque, com um copo, com gelo, bota uma dose no copo e toma. E o espírito do lado absorve aqueles fluidos da bebida alcoólica e os dois se satisfazem naquele momento. O outro espírito que acompanhava tudo de longe disse: eu também quero. E o primeiro obsessor disse: então vai lá e fala com ele. E o segundo obsessor foi lá e deu a ideia também: que tal mais uma dose? E o homem foi lá e serviu a segunda dose. Tomou e o segundo espírito usufruiu junto dele. Trago esse relato para entendermos que o homem gostava de uísque, os espíritos gostavam de uísque. Deram a ideia, o homem aceitou, por quê? Porque gosta. Se a gente pega alguém que odeia bebida alcoólica, o espírito pode martelar na cabeça dele 1 milhão de vezes: vamos tomar um uísque? Aí a pessoa pensa: o uísque eu não gosto, não vou tomar. O espírito perde o tempo, cansa e desiste. Porque não consegue criar em nós algo que não nos é satisfatório. Por isso a obsessão é um processo prazeroso. A gente faz porque a gente gosta. Permitimos que os espíritos nos influenciem porque eles nos induzem a que façamos algo que no fundo a gente ama fazer. Parece ser assustador, mas é uma grande verdade. E por isso é tão difícil trabalharmos a obsessão. Por isso é tão difícil curarmos a obsessão para conosco e para com os nossos familiares. Porém, é preciso que estejamos atentos nesses processos que são muito sutis no seu princípio, mas que tendem a se complicar com o passar do tempo. Quanto mais tempo e mais liberdade concedemos ao espírito obsessor, mais intenso se torna o processo e mais complexo se torna a libertação. Porque criamos uma vinculação muito intensa. Kardec, na análise da obsessão, classificou a obsessão em 3 níveis: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mais adiante, quase uma década depois, em o livro A Gênese, Kardec se dá conta de que existe um 4º processo, que é a possessão. Muito mais complexo que os outros, mas que é uma complicação desse processo que começa de maneira muito simples, com aquela ideia que é incutida na nossa mente, chegando ao ponto de, lá no final, na situação mais complexa, o espírito fazer o que ele quer e a gente não se dá conta que está fazendo. E quando nós nos damos conta de que existe esse processo na nossa família, é preciso que hajamos. É preciso que tentemos auxiliar.
E a doutrina espírita nos traz uma variedade de terapias desobsessivas. Mas o primeiro passo é aprendermos a identificar quando acontece essa situação. Como podemos saber se existe ou não um processo obsessivo? Ninguém melhor do que nós para conhecer os nossos familiares. Nós convivemos há muito tempo, conhecemos o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Nós os conhecemos profundamente. A sua verdade, a sua realidade. Diferente, melhor dizendo, daquela postura que normalmente a gente bota no mundo lá fora. Aquela figura tranquila, serena, que todo mundo admira, mas dentro de casa nós somos um pouquinho diferentes. E a família conhece uns aos outros. E quando identificamos alterações no modo de pensar, no modo de falar, no modo de proceder dos nossos familiares, precisamos estar atentos. Um dos sintomas da obsessão é a mudança repentina de temperamento. Isso serve para nós e serve para análise para com os outros. Por exemplo, estou eu trabalhando lá no meu trabalho, saio bem tranquilo, feliz da vida e chego em casa e fico nervoso do nada. O que está acontecendo? Por que eu mudei de temperamento de uma hora para outra? Eu estava tranquilo, por que eu fiquei nervoso agora? É um ponto de atenção. Não necessariamente seja um processo obsessivo, mas é preciso que estejamos atentos. Mudanças repentinas de temperamento, tristeza excessiva, felicidade excessiva, tristeza, melancolia, processos depressivos, perder a vontade de fazer as coisas, só quer ficar deitado, só quer dormir, está sempre cansado. São situações que nos levam a procurar refletir sobre o que está acontecendo. Pode ser um problema orgânico? Pode. É preciso investigar? Com certeza. Mas também pode ser um processo obsessivo. E quando esses fatores se somam e começam a acontecer em cadeia, principalmente quando acontecem agressões, vamos começar nas verbais e tomara que não chegue nas físicas, é um sinal claro de que há algo que está perdendo o controle e, muito provavelmente, alguém que está induzindo o nosso familiar ou a nós mesmos a falarmos algo que a gente não queira ou a fazer algo que nós não faríamos no estado normal. E nessas situações, quando identificamos esse disparate no modo de ser, de agir, de pensar, é preciso que venhamos intervir para que auxiliemos na cessação desse processo. Allan Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, lembrando que o processo obsessivo acontece porque nós somos acompanhados por espíritos inferiores. E aqui a gente precisa abrir um parênteses para entender o que leva a acontecer a obsessão. Primeiro, jamais esqueçamos que somos nós espíritos. Estamos vivendo uma reencarnação, mas já tivemos outras no passado. E infelizmente o nosso passado nos condena. Não por acaso vivemos num mundo de provas e expiações. Cometemos erros no passado e estamos aqui agora para nos reabilitar. Em decorrência desses erros do passado, é natural que existam irmãos nossos que se sentam prejudicados frente a algo que podemos ter feito negativamente para com eles. Em algum momento da nossa existência, esses amigos podem nos encontrar e se julgam no direito de nos cobrar e chegam até nós para impor a sua cobrança. Normalmente, os processos obsessivos têm esse teor, cobranças do passado. Mas pode acontecer também que algum espírito esteja nos perseguindo por simples prazer, por gostar de ver sofrimento, por se divertir com o sofrimento alheio. Existem outras causas, mas sempre a situação incomum que nós podemos pegar de todas elas é a comunicação mental, que se dá sempre por sintonia. E o primeiro passo para que nós venhamos cessar um processo obsessivo é tentar quebrar a sintonia. Como podemos agir? Primeiramente, nós como familiares precisamos conversar com a pessoa que nós notamos que passa por isso e ser claros para com ela. Olha, eu acho que você está com uma obsessão. Tu não é assim normalmente. Por que tu está brigando comigo? Por que tu está falando assim? Por que tu está nervoso? Por que tu está triste?
Precisamos ser claros. Não podemos tapar o sol com a peneira. Melhor coisa que tem é jogar limpo com os nossos familiares. Estou preocupado contigo. Acho que tu está passando por um processo obsessivo. Vamos lá no centro espírita? E a casa espírita nos oferece uma infinidade de tratamentos. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, a exposição doutrinária, é um deles. Parece que é uma coisa muito fácil, muito tranquila. Mas nós não temos noção da quantidade de espíritos que aqui estão conosco, trabalhando para trazer auxílio a cada um de nós e também trazendo auxílio para os espíritos que nos acompanham. Ou vocês acham que vieram para cá sozinhos? Se vocês vissem no carro quanto espírito tinha junto com vocês vindo para cá, vocês iam se apavorar. Em casa, quando a gente acha que está sozinho, tem no mínimo uns 4, 5 olhando o que a gente faz. E eu não quero assustar ninguém com isso. É só para a gente ter noção de que nós vivemos envoltos num mar de espíritos. Que estão junto conosco por afinidade. Que estão junto conosco porque sentem prazer em estar junto conosco. Porque gostam do que a gente gosta. Porque fazem o que a gente faz. E quando nós os trazemos aqui para a casa espírita, eles também recebem auxílio. Inclusive aqui no momento da exposição doutrinária. Depois nós temos a oportunidade de passar aqui pela câmara de passe e tomar o passe. Recebemos energias de cunho espiritual, também de cunho magnético, né, decorrente do próprio médium, que nos auxiliam a recompor a nossa saúde física e fortalecermos-nos também espiritualmente. Dando ensejo para que possa ser, num caso de obsessão simples, ser quebrado aquele vínculo de ligação que existia entre nós e um espírito obsessor. Nós podemos nos utilizar da oração. A oração é um santo remédio, muito mais do que podemos imaginar. Porque quando oramos, nós elevamos o nosso pensamento. E elevando o pensamento, nós quebramos a sintonia inferior que normalmente estamos acostumados a vivenciar. Nós temos aqui na casa também os grupos de estudo. Nos grupos de estudo, nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de conhecer a mediunidade, nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e assim aprimorar o nosso conhecimento, sublimando também os nossos sentimentos e ampliando as nossas compreensões frente à mediunidade, frente à relação com os espíritos e frente àquilo que nós precisamos fazer para que as obsessões possam ser extirpadas antes de que se enraizem de maneira muito mais intensa nas nossas vidas. Jamais podemos nos imaginar imunes à obsessão, porque é natural que ela aconteça. Somos nós espíritos encarnados, vivemos num mar de espíritos, hora ou outra algum espírito vai procurar nos influenciar. Existe uma outra situação que me lembro agora, que é muito importante, que muitas vezes nós andamos com espíritos que nos acompanham, mas não nos influenciam. Estão só de carona junto conosco. Vão ver o que a gente faz, vão lá nos acompanhar para ver alguma coisa, se sentem bem perto da gente e nos acompanham porque o bem-estar que eles sentem lhes liga a nós. Mas não uma ligação tal qual a obsessão. Esses espíritos também são muito auxiliados aqui na casa espírita. Vêm conosco e acabam ficando aqui para receber o auxílio da equipe espiritual que trabalha na casa. E assim, amigos, nós temos a oportunidade, aqui na casa espírita, de vivenciar inúmeros processos terapêuticos dos obsessivos. Porém, o principal deles, e que jamais deve ser esquecido, e por isso a gente fala que nós devemos ser sinceros com os nossos familiares quando identificamos que eles passam por um processo obsessivo, o principal meio de extirpar uma obsessão, né, criando um processo obsessivo, é a vontade de se curar. É a vontade de se libertar. É a vontade de mudar. Imaginemos uma situação assim, amigos, só para a gente entender como é que funciona. Vamos imaginar que o Jefferson, não vou pegar ninguém aqui de exemplo para ninguém ficar bravo comigo. O Jefferson, numa outra reencarnação, ele era um senhor de escravos. Eu estou brincando, tá? Não fiz regressão para saber se era ou não. O Jefferson, numa outra reencarnação, era um senhor de escravos.
E ele era muito malvado com seus escravos. Torturava, xingava, maltratava. E é natural que aqueles espíritos que animavam aqueles corpos escravizados sintam-se no direito de cobrar o mal que eu lhes fiz. Em algum momento da minha experiência reencarnatória, eles me encontram aqui. E eles vêm aqui e me veem diferente, porque vivo eu hoje num corpo diferente. Porém, eu não faço mais aquelas mesmas coisas que eu fazia lá no passado. Eu não acorrento ninguém, eu não bato em ninguém, eu não mato ninguém. Mas aí eles identificam que eu mantenho a mesma postura moral, que eu sou impositivo, que eu sou bravo, que eu quero as coisas do meu jeito, que eu não deixo ninguém ter liberdade. E eles entendem que eu sou a mesma criatura de um modo um pouquinho diferente. E isso lhes alimenta a vontade de se vingarem. E por isso, amigos e amigas, é tão importante o nosso esforço na transformação moral. Precisamos demonstrar para os nossos opositores que nós somos diferentes. Que aquela criatura do passado que errou não existe mais. Que nós nos reabilitamos. Que nós trabalhamos o nosso sentimento. Que nós procuramos depurar a nossa moralidade para que nos tornemos diferentes e comprovemos a eles, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente faz, que somos outra criatura. Um exemplo clássico disso, nós encontramos no filme que conta a história do Divaldo Pereira Franco, em que nós temos ao longo do filme o obsessor que aparece nos momentos em que o Divaldo tem situações difíceis. O obsessor se faz presente, rindo dele, escarnecendo, perseguindo. E lá no finalzinho do filme, chega à mansão do caminho um bebê, uma menininha. Divaldo é avisado de que uma menina foi abandonada na porta. Divaldo chega na porta, vê aquela menina na cesta, pega no colo e leva para dentro. E leva lá para o seu quarto. Quando ele chega no quarto, está lá o obsessor. Um cara de bravo. E diz para o Divaldo, tu sabe quem que ela é? Ele diz, eu sei. Era a mãe desse obsessor numa encarnação passada. E Divaldo fala para ele, eu vou amá-la como se fosse minha filha. E aquilo ali, mesmo para com os erros que Divaldo tinha cometido no passado para com esse obsessor, demonstrou para ele que o Divaldo é uma pessoa diferente daquela pessoa que Divaldo tinha sido no passado. Demonstrando para esse espírito que o amor que ele estava dando à mãe do seu opositor era uma prova verdadeira de que o Divaldo não era mais a mesma criatura. E por isso esse espírito se liberta daquele processo de perseguição e deixa que o Divaldo siga a sua vida e ele procura redimir-se da sua história e segue a sua vida também. O esforço na transformação moral, amigos e amigas, é o mais importante processo de cura da obsessão e deve partir do coração de cada um de nós. E é papel nosso incentivar os nossos familiares que façam o mesmo. Porque inúmeras vezes a gente vem aqui na casa espírita, envolvidos por energias de obsessores. Tomamos o passe. Por merecimento desses espíritos que nos perseguem, eles são acolhidos pela equipe espiritual. E nós saímos daqui libertos. Mas chegamos na porta lá fora e vivenciando as mesmas manias, os mesmos maus hábitos e vícios de sempre, nós vamos acumular e angariar outros obsessores, porque a gente não muda o nosso modo de ser. Então o processo, melhor dizendo, a culpa não é dos obsessores, a culpa é nossa. Nós os atraímos por imprudência, por imprevidência, por não nos darmos conta da importância do nosso esforço na conduta moral. E antes de encerrar nossa conversa, eu preciso lembrar os amigos e as amigas que o processo obsessivo, para ser sanado, não é como a gente ir lá e tirar a tomada da TV, da parede e tudo termina. Muitas vezes o processo é longo. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Bastidores da Obsessão, traz uma linda reflexão lembrando que o processo obsessivo às vezes
demora muito tempo para ser sanado. E ele lembra que nós, médiuns que somos, quando perseguidos por um espírito que é acolhido pelas equipes espirituais e o vínculo dele para conosco é quebrado, a nossa mediunidade, que estava sendo provocada por aquele processo obsessivo, continua, vamos usar o termo aberta, ou mais sensível, permitindo que sejamos nós antenas captando energias e influências por onde quer que estejamos. E isso nos torna aptos a acumularmos, a angariarmos espíritos à nossa volta que podem nos obsediar de novo. E por isso é importante que, quando nos damos conta que nós passamos por um processo obsessivo, que recebemos o auxílio, que nós procuremos manter uma conduta moral adequada, um esforço de controlar os nossos sentimentos, as nossas más tendências, para que nós estejamos controlando essa nossa sensibilidade, a mediunidade que nos caracteriza, atraindo à nossa volta bons espíritos, porque Kardec fala em O Livro dos Médiuns que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é atrair a presença dos bons. Onde há bom espírito, espírito inferior não chega perto. Atraindo os bons espíritos à nossa volta, estaremos protegidos de toda e qualquer perseguição. Por isso a importância da reforma íntima, da transformação moral, do esforço em controlar as nossas imperfeições e más tendências, para que assim estejamos trabalhando de dentro para fora o processo desobsessivo nas nossas vidas e auxiliando também assim os familiares, aquelas pessoas que vivem e convivem conosco. Jamais nos esqueçamos. A proteção e o auxílio divino estão sempre junto conosco. Mas como nos diz Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. O esforço deve ser todo nosso. E o amparo divino estará conosco, nos potencializando esse auxílio para que consigamos vencer toda e qualquer dificuldade que a reencarnação nos ofereça. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve nesses momentos, rogando que cada um de nós possa sair daqui com o coração repleto de boas energias, de paz, de bênçãos e convictos de que estamos aqui na nossa reencarnação aprendendo sempre. A obsessão é algo corriqueiro nas nossas vidas, mas que tem muito a nos ensinar. Aprendamos com as dificuldades que a vida nos traz, evoluamos sempre para que assim nos aproximemos cada vez mais da paz e da felicidade que tanto almejamos. Eu convido os amigos e as amigas para que juntos façamos a prece de encerramento. Convido a todos, aqueles que se sentem à vontade, a cegar os seus olhos. Convido também os amigos a lembrarem de Jesus, da maneira como nós guardamos ele no nosso coração. E com a imagem do Cristo na nossa mente, em pensamento, conversemos com ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Mestre amado, pela oportunidade que temos de estar aqui, reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, pela presença dos teus benfeitores que trabalham nesta casa ininterruptamente, trazendo todo o auxílio que precisamos. Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho, pelos teus exemplos, pelos teus conselhos. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Que as tuas bênçãos, que o teu carinho estejam conosco sempre, nos motivando, nos incentivando à transformação moral, para que, através dos nossos esforços, Senhor, possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Pedimos, Senhor, o auxílio aos nossos familiares. Pedimos o auxílio também àquelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que todos eles possam receber o Teu carinho e as Tuas bênçãos onde quer que estejam. Pedimos também, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho e de estudo, que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Que as Tuas bênçãos, Jesus, possam nos amparar e proteger. Que os Teus exemplos possam ser o norte das nossas vidas, possam tocar os nossos corações e nos auxiliem nesse processo de transformação íntima que nós precisamos vivenciar com urgência. Que os Teus exemplos possam nos ser o caminho reto, que nos levem à paz e à felicidade que nós tanto almejamos. Mais uma vez nós Te agradecemos, Jesus, contando com o Teu auxílio e com a Tua proteção. E assim,
felizes e agradecidos, nós encerramos a exposição de hoje, rogando paz e bênçãos a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E obrigado pela paciência, gente.